Shalom, Pai do Senhor a todos, bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o deserto, um tema muito abençoado e que o Senhor possa abençoar a tua vida aí do outro lado, amém? Shalom, shalom, shalom. Que Deus possa abençoar e que poderosamente a sua vida. A nossa palavra encontramos no livro de Mateus 4, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém. Então o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Graças a Deus, palavra abençoada. Nós entendemos aqui uma coisa muito interessante. Deserto é um lugar de separação. Deserto é um lugar de aperfeiçoamento. Deserto é um lugar de transformação. E nós entendemos que quando nós somos conduzidos para o deserto, somos conduzidos para o deserto por Deus. Deus é que nos conduz ao deserto. E quando somos conduzidos ao deserto, somos conduzidos pelo Espírito de Deus. E nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus. Então, existe lá a proteção de Deus. Amém. Quando nós somos conduzidos para o deserto, é para nós sermos ensinados a permanecer. Somos conduzidos para ser ensinados a resistir. Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi conduzido. Jesus não se conduziu ao deserto. Jesus não decidiu que estava pronto para ser tentado. Não. Ele foi conduzido ao deserto. Então entendemos uma coisa muito interessante. Que existem desertos em que nós mesmos procuramos estar lá. Existem desertos onde o Espírito Santo nos conduz. Onde o Espírito Santo nos conduz é porque Deus, Ele sabe que nós temos capacidade de permanecer nesse deserto. Mas o deserto onde nós mesmos nos conduzimos, dificilmente nós permanecemos. Amém? A palavra de Deus diz que o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Entenda? Se tu te conduzes a um deserto ou ao deserto por conta das tuas atitudes, por conta do teu modo de vida, automaticamente corre risco grande de perecer no deserto. Porque tu te conduzes e não resistes. Mas quando somos conduzidos por Deus, nós resistimos porque o Espírito Santo de Deus é que nos guarda. O Espírito Santo é que nos dá a força, é que nos dá a capacitação. Jesus não usou força, Jesus usou palavra, a palavra que existe aqui, para responder, para vencer as tentações. Jesus foi prometido riqueza, foi prometido poder. São as coisas que muitas pessoas querem nas suas vidas. São as coisas que mais ambicionam as pessoas. Mas Jesus rejeitou todas essas coisas porque o que ele era prometido era maior. Era melhor que aquilo que Satanás prometia. O deserto é um momento onde é você e Deus. No deserto até família desaparece, até amigos desaparecem. No deserto até essas chamadas que enchem o teu telefone, até as conversas que enchem o teu telefone, todas elas desaparecem. No deserto você fica somente com Deus. Amém. No deserto a manifestação é de parte de Deus. Quando somos conduzidos ao deserto, é para sermos capacitados. É uma prova para um novo nível. É uma prova para um nível elevado. É uma prova para uma coisa melhor. Aceitar a Jesus não significa que nós não teremos perseguições. Aceitar a Jesus não significa que nós teremos dificuldades. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos a assumir que nós somos seguidores. E quando nós somos seguidores, procuramos fazer aquilo que ele fazia ou aquilo que ele faria se estivesse na nossa presença.
Por isso que na nossa mente devemos educar nossa mente assim. Se quisermos fazer alguma coisa e pensarmos primeiro, o que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria nessa situação? Assim nós estaremos caminhando de uma forma muito boa e muito abençoada. Nós precisamos permanecer mediante as dificuldades, no meio de todas as adversidades, devemos permanecer na presença de Deus. Amém. Existe grande dificuldade. Se há dificuldade de tu controlares teu próprio corpo, então Jesus ou Deus nunca vai te confiar uma nação. Deus não vai te confiar um ministério. Se tu tens dificuldade de controlar seu próprio corpo, tens dificuldade de controlar suas próprias ambições, suas próprias emoções, Deus não vai te confiar algo grande. Então procure lutar para dominar o seu corpo, de modo a Deus te capacitar para Deus possa te conceder coisas melhores. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi conduzido. Amém? E durante todas as suas provas, quando ele era tentado em todas as áreas, Jesus usava as Escrituras. As Escrituras, a Bíblia diz que as Escrituras são como espada. Amém? As Escrituras são como espadas que vão nos fazer prosperar. A libertação que nós precisamos é estarmos cheios dessa palavra libertadora. A palavra de Deus em si, ela já é revelada. A palavra de Deus em si, ela liberta. A palavra de Deus assim, ela concede, ela traz os dons. Ela traz reavivamento. Mas se nós perdemos reverência pela presença, pela palavra de Deus, nós teremos muita dificuldade na nossa vida. A falta de reverência na palavra de Deus é que torna com que nós faz com que nós percamos muitas coisas na nossa vida. Amém? Sabe por quê? Sabe por que existem muitos homens fracos na fé? Por quê? Porque os sermões de motivação são sermões leves que te mostram Jesus que resolve todas as coisas, que te mostram Jesus que concede todas as coisas. Encontramos líderes que pregam sobre coisas light, coisas super leves. Não, tu serás abençoado, tudo vai prosperar. É por isso que quando você encontra adversidade, você não resiste, você cai e desiste da fé e nunca mais volta. Amém? Por isso que você desiste e nunca mais volta na fé. Agora você tem que ser ensinado que aqui existe esse tipo de coisa, existe a diversidade. Jó passou por a diversidade, Jó perdeu tudo o que tinha. Estás a imaginar riquezas, mais de 500 cabeças, perderes tudo isso e ficar sem nada, até ainda apanhares doença. Apanhares doença. Não é fácil, mas isso existe aqui. Você perde tudo, mas se você permanece, você ganha melhor. Porque a glória da segunda casa é maior. Porque o que Deus tem para nós é maior. Nós fomos prometidos algo maior. Então é necessário nós permanecermos na presença de Deus para sermos cheios de sermos abençoados. Amém? Existem muitas pessoas fracas na fé porque os sermões de motivação mostram um Jesus que resolve todas as coisas. Um Jesus que concede, perdoa, um Jesus que perdoa constantemente. Sim, Jesus perdoa sempre, porque Ele é rico em misericórdia. Mas existem consequências em tudo o que fazemos. Davi teve consequência dos erros que cometeu. Nós sabemos muito bem o que Davi passou pelos erros que ele cometeu. Ainda não há nada que não tenha consequências. Se não estamos a vivenciar hoje, amanhã vamos vivenciar. É por isso é necessário nós termos uma vida reta, santa, justa, na presença de Deus. Imagina José. Existem duas coisas que acontecem em pessoas que são conduzidas a um evangelho de que tudo dá certo, e existem pessoas que são conduzidas a um evangelho de dureza. Salomão teve uma vida leve, uma vida light.
uma vida boa, prosperou, teve sabedoria, fazia a obra de Deus, mas se desviou. Começou a adorar outros deuses por conta do número das mulheres que teve. Ele teve tudo assim, bom, tudo facilitado. Então ele era fraco para permanecer na presença de Deus. Então ele se desviou. Mas porque ele pertencia a Deus. Mas encontramos Jó. Jó era justo, íntegro. Passou por muitas coisas difíceis, mas permaneceu na presença de Deus em todo momento. Para perceber que é necessário nós sabermos que tipo de evangelho existe, qual é o evangelho verdadeiro de Deus. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. O próprio Jesus disse, é difícil entrar no reino dos céus. Está escrito, é bíblico, é difícil. Então nós estamos muito relaxados, estamos muito calmos, não estamos a lutar. É necessário união, é necessário nos preocuparmos verdadeiramente com a nossa salvação. Não é aceitar Jesus somente dizer que somos salvos, não. É um estilo de vida. É necessário quebrar todas as correntes, tudo aquilo que nos prende e sermos livres na presença de Deus. Jesus ele padeceu na cruz para que nos libertássemos de toda a cativação, toda a opressão. Mas existem pessoas que ainda estão presas em alguma coisa e são dominados. Quando você é dominado, então significa que você é preso, você é escravo disso que você pratica. Se você faz a mesma coisa constantemente, você é escravo disso, isso já comanda a ti, diz agora, vai fazer isso. Agora, faz aquilo. Agora, vai fornicar. Agora muda de namorado, muda de namorada, prostitua. Porque você é escravo disso, você tem que obedecer porque você é escravo. É necessário se libertar de tudo isso, ter uma paz, ter um relacionamento lindo, estar na presença de Deus de uma forma muito abençoada. É necessário que nós permaneçamos na presença de Deus em todas as ocasiões e possamos nos livrar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós queremos termos uma vida santa, amém? Longe do pecado. Porque o pecado é a raiz de todo o mal. O pecado é que faz com que nós percamos muitas coisas, a própria comunhão com Deus. O pecado é pior que demônio. Amém? O pecado é pior que demônio, porque o demônio, ele pode ser destruído, ele pode ser manipulado, ele pode ser expulso, mas o pecado não, o pecado te cega. O pecado cega a sua mente, o pecado cega teus olhos e faz com que tudo aquilo que é santo se torne ridículo para ti. Você não se interessa mais pelas coisas santas. Você participava de um grupo, você participava de orações, você perde gosto, perde desejo, porque o pecado te cega. Você para de orar, você para de jejuar, para de meditar, você para de frequentar lugares de oração, porque o pecado te cega, te faz compreender que não, você está certo nisso que você está a fazer. Você anda às cegas, se você é líder, você conduz as pessoas às cegas. É por isso que as pessoas acabam se desviando sempre, porque você conduz as pessoas às cegas. Você está em pecado, você está cego. É necessário nós nos afastarmos, é necessário nós confessarmos a Jesus e nos arrependermos verdadeiramente. E Deus, Ele é santo, Ele vai nos perdoar sempre. Devemos aumentar o número de pecados. Nós talvez pecamos só por estarmos no meio do trabalho, que em alguma área da nossa vida, e levamos para aí 1 ou 2 horas fazendo coisas erradas, ou estando em lugares que nos conduzem a pensamentos errados, 2 ou 3 horas. Então significa que devemos ficar mais 6 horas orando, nos santificando, nos purificando. Então o mal que você fez, faça triplicado em bem, faça o melhor. Isso não é condução para fazer coisas erradas, mas é condução para tu mudares de atitude. Amém? Para nós mudarmos de atitude e começarmos a fazer aquilo que é certo e correto aos olhos de Deus. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Nós queremos andar sobre a presença de Deus. Queremos andar e ser conduzidos. O Evangelho é verdadeiro. O Evangelho é vivo. O inimigo no qual estamos lutando, ele tem uma coisa que você não tem. O inimigo, ele tem paciência, ele tem tempo, ele espera. Ele vê teu fogo fluindo, ele vê teus dons fluindo. Ele tem paciência, ele vai esperar para tu começar a dar brechas,
Por isso Jesus sempre diz: orai, vigiai, orai, vigiai, orai, vigiai. Porque um pequeno lapso é suficiente para ele entrar e destruir tudo que você construiu com tanto sacrifício. E quando ele destrói, ele te cega e faz com que você ande e cegas. Por isso, quanto mais grande espiritualmente tu és, a tua queda é maior quando você se deixa levar pelas emoções e pelas circunstâncias. Deus não é influenciável, não é influenciado. Deus é influenciador. Amém? Então, se você está sendo influenciado, significa que você já não está agindo conforme a vontade de Deus, porque você é influenciador. Idem formar discípulos, não idem sejam desviados, não. Formar discípulos. Para quê? Para o reino de Deus, para povoar o reino de Deus. Então nós devemos ter preocupação pela obra de Deus, devemos ter preocupação pelo reino de Deus. Amém? Amar ao próximo é você pregar para o teu irmão, falar a verdade, não limitar, falar a verdade. Pecado é pecado, é isso que nos afasta de Deus. Porque nós não falamos do pecado porque temos medo de afrontar, mas a pessoa vai perecendo porque nós estamos a falar a verdade. É necessário falar a verdade. Pecado é pecado, isso nos afasta de Deus. É necessário nós estarmos na presença de Deus puros, santos. Serem santos porque eu também sou santo. Nosso corpo não pertence mais a nós, mas pertence a Deus. Então que sejamos conduzidos ao deserto para sermos provados. E sejamos provados e aprovados na presença de Deus no nome de Jesus Cristo Nazareno. Que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos conduzir e que o Senhor possa colocar desejo de o buscarmos sempre, sempre, sempre no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Desejo bênção, desejo restauração e desejo que tenhamos um coração cheio de obediência na presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Shalom, que Deus abençoe no nome de Jesus.